Olá, sou a Mariana Afonso e estudo Engenharia Aeroespacial no Instituto Superior Técnico. Vou ser a tua host nesta série de vídeos sobre física. Espero que gostes. Neste vídeo vou falar dos diversos tipos de movimentos de corpos, começando pelos movimentos retilíneos de queda livre junto à superfície da Terra. Estes ocorrem apenas quando a resistência do ar é desprezável. A força resultante é, neste caso, o peso do corpo, P, e a correspondente aceleração é a aceleração gravítica, G, igual a 10 metros por segundo quadrado. Como esta é praticamente constante, o movimento é uniformemente variado, uniformemente acelerado se o corpo desce e uniformemente retardado se o corpo sobe. Como a aceleração gravítica é constante, o gráfico de velocidade de tempo tem de ser uma linha reta, para que o declive das retas tangentes, em cada instante, seja sempre igual à componente escalar da aceleração gravítica. A seguir está representado um gráfico de velocidade de tempo para um corpo que cai. Designa-se por V0 a componente escalar da velocidade inicial, que pode ser positiva ou negativa, conforme a escolha do sentido dos eixos dos y. Neste caso, o sentido positivo do eixo dos y é para cima, e V0 é igual a 0. Para movimentos retilíneos uniformemente variados, existem duas equações fundamentais, as chamadas equações do movimento. A primeira é a lei das velocidades, traduzida em v de t igual a v0 mais a vezes t, em que v, v0 e a são componentes escalares na direção do movimento, podendo ter valores positivos ou negativos consoante o seu sentido. A segunda é a lei do movimento, dada por x de t igual a x0 mais v0 de t mais 1 meio de at ao quadrado, sendo considerado um movimento no eixo do x. Também aqui, x0, v0 e a são componentes escalares positivas ou negativas, consoante o seu sentido. Estas equações indicam que o gráfico de x de t é uma parábola e que o gráfico de v de t é uma reta, cujas formas dependem de x0, v0 e a. O sinal positivo ou negativo de a determina o declive, positivo ou negativo, da reta no gráfico de v de t e a concavidade voltada para cima ou para baixo no gráfico de x de t. Neste exemplo está representado o gráfico de velocidade de tempo de um movimento uniformemente acelerado, em que a velocidade e força resultante têm o mesmo sentido, visto que a aceleração é maior que zero, bem como a velocidade. Já este representa o gráfico de posição de tempo de um movimento uniformemente retardado, em que a concavidade é voltada para cima, ou seja, a aceleração é maior que zero, mas o declive vai diminuindo ao longo do tempo. O tempo de queda é independente da massa dos corpos, pelo que corpos com diferentes massas e formas, mas com as mesmas condições iniciais, têm igual tempo de queda. Falemos agora de movimentos de queda livre com resistência do ar apreciável. De facto, a resistência do ar é uma força que se opõe ao movimento, dependendo da forma e tamanho do objeto. Explicando isto, o maior tempo de queda de uma folha de papel quando comparado com o de uma bola. Esta força aumenta com a velocidade do corpo e é variável quando a velocidade também varia. O mesmo acontecendo com a resultante das forças e com a aceleração, e por isso o movimento é variado e não uniformemente variado. Vamos analisar o movimento de um paraquedista, no qual existem 4 fases a considerar. Na primeira, antes da abertura do paraquedas e no início da queda, a velocidade aumenta, assim como a resistência do ar. A intensidade da resistência do ar é inferior à do peso, e por isso a força resultante tem o sentido do movimento, sendo o movimento retilíneo acelerado. No entanto, a força resultante vai diminuindo com o aumento da resistência do ar, bem como a aceleração. Na segunda, ainda antes da abertura do paraquedas, as intensidades do peso e da resistência do ar acabam por se igualar, devido ao progressivo aumento da resistência do ar, tornando-se a força resultante e a aceleração nulas, e a velocidade fica constante, chamando-se a esta velocidade primeira velocidade terminal. O movimento é assim retilíneo uniforme. Quando se atinge a primeira velocidade terminal, o paraquedas é aberto. Logo, na terceira fase, existe o aumento brusco da resistência do ar, devido à forma do paraquedas, ficando a sua intensidade maior que a do peso. A força resultante passa a ter sentido oposto ao do movimento, diminuindo a velocidade, sendo o movimento retilíneo retardado. A resistência do ar começa a diminuir, assim como a força resultante e a aceleração. Na quarta fase, a resistência do ar e o peso acabam por se igualar, devido à diminuição da resistência do ar. A força resultante e a aceleração voltam a tornar-se nulas e a velocidade fica constante, chamando-se esta velocidade segunda velocidade terminal. O movimento é por isso retilíneo uniforme.
Analisemos o gráfico posição-tempo deste movimento, considerando os eixos dos y dirigido para baixo e com origem na posição inicial do paraquedista. Aqui, em 0 até 1, o gráfico é uma curva com concavidade para cima. Não é uma parábola porque o movimento não é uniformemente variado. Em T1 a T2, o gráfico é uma reta com declive igual à componente escalar da primeira velocidade terminal. Em T2 a T3, o gráfico é uma curva voltada para baixo. Em T3 a T4, o gráfico é uma reta com declive igual à componente escalar da segunda velocidade terminal. Falando agora de movimentos retilíneos uniformes. Nestes, a velocidade é constante, pelo que o gráfico velocidade-tempo é uma reta horizontal, como se vê neste exemplo, em que a velocidade é maior que zero. O gráfico posição-tempo tem de ser uma reta de declive constante, uma vez que o declive é a componente escalar da velocidade, como se mostra neste gráfico, em que a velocidade é maior que zero e, consequentemente, o declive da reta também o é. Passando para os movimentos circulares uniformes. Como o próprio nome indica, a trajetória da partícula é circular e o módulo da velocidade é constante. A velocidade tem o sentido do movimento e é tangente à trajetória em cada ponto. Como vimos, o módulo da velocidade num movimento curvilíneo só permanecerá constante se a força resultante for perpendicular à velocidade. E por isso, no movimento circular uniforme, a força resultante é sempre perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória, designando-se por força centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, a aceleração tem a direção e o sentido da resultante das forças. Logo, também ela é perpendicular à velocidade e aponta para o centro da trajetória, designando-se por aceleração centrípeta. Neste movimento, para além da velocidade, também a força resultante e a aceleração são constantes. Vamos caracterizar as grandezas que descrevem este movimento. Em primeiro lugar, o período, t, é o tempo que o corpo demora a efetuar uma rotação completa e a sua unidade SI é o segundo. Em seguida, a frequência f é o número de rotações efetuadas pelo corpo por unidade de tempo e a sua unidade SI é o hertz. A frequência é o inverso do período. Consideremos um corpo que se move de uma posição 1 para uma posição 2, descrevendo um ângulo θ no intervalo de tempo ΔT. Define-se o módulo da grandeza velocidade angular, W, como o ângulo, em radianos, descrito por unidade de tempo. Assim, a sua unidade SI é radianos por segundo. E W igual a θ, a dividir por ΔT, igual a 2π sobre t, igual a 2πf. Sabemos também que a velocidade v é igual a W vezes r, sendo por isso dependente da velocidade angular e do raio da trajetória. O módulo da aceleração centrípeta no movimento circular é dado por AC igual a v ao quadrado sobre r, dependente, por isso, da velocidade angular e do raio da trajetória. Podemos relacionar a aceleração centrípeta com a velocidade angular da seguinte forma: AC igual a W ao quadrado vezes r. O módulo da força centrípeta obtém-se a partir da segunda lei de Newton e, por isso, Fc igual a m vezes v ao quadrado sobre r, dependendo da massa, da velocidade angular e do raio da trajetória. O movimento de alguns satélites pode, em certas circunstâncias, ser visto como um movimento circular uniforme, ou seja, o satélite tem de ter uma velocidade adequada. No satélite, a única força que atua é a força gravítica e a aceleração é a centrípeta. Combinando a segunda lei de Newton com a lei da gravitação universal, constatamos que a velocidade do satélite é v igual a raiz quadrada da constante da gravitação universal vezes a massa da Terra sobre r, em que r é igual ao raio da Terra mais a altitude do satélite. O módulo da velocidade não depende assim da massa do satélite e é tanto maior quanto menor for o raio da órbita. Também o período de rotação do movimento do satélite pode ser descrito como t igual a 2π vezes a raiz quadrada de r ao cubo sobre a constante da gravitação universal vezes a massa da Terra. Logo, o período é independente da massa do satélite e é tanto maior quanto maior for o raio da sua órbita. Um satélite geoestacionário é um satélite cujo período é igual ao período de rotação da Terra, ou seja, 24 horas. Este orbita no plano equador terrestre.